Os amigos retomando, então. Há uma informação bastante relevante sobre as epístolas que estão no livro de Paulo Estevam, e nunca é demais a gente retomar, voltar nessa informação. O trabalho de Paulo sempre foi um trabalho de fundar comunidades em casas, nas casas das pessoas. Ele visitava as cidades, fundava uma igreja doméstica e depois se dirigia a outra cidade. E geralmente a fundação de uma comunidade cristã, naquela casa, naquele ambiente, quando Paulo se ausentava e o grupo começava a crescer, começava a caminhar com as próprias pernas, começavam a surgir as dúvidas, como hoje, uma série de dúvidas. E eles então escreviam para Paulo, perguntando, pedindo ajuda nessas dúvidas. Nós não temos as perguntas. O que foi perguntado para Paulo nós não temos. Isso se perdeu. Isso não foi conservado. Conservaram-se apenas algumas das respostas. E como que surgiu esse mecanismo de Paulo responder através de cartas? O Emmanuel descreve bem. Aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alvíceras da Boa Nova. Então, diante da impossibilidade de ir a todos os lugares, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava no deserto, está em Corinto, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhes lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Então aqui é uma prece, são lágrimas de impotência. Ele se sentiu incapaz, de fato era impossível fisicamente ele atender a todos os pedidos simultaneamente. Então, que coisa interessante a dinâmica do cristianismo nascente. Nesse início do cristianismo, Jesus atua diretamente, pessoalmente, não através de emissários, de intermediários. Então ele aparece para Paulo na igreja de Corinto e diz para ele que ele não ficasse entristecido ou ansioso com as necessidades do serviço, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. É uma parábola, pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então aqui há uma sutileza mostrando que as cartas de Paulo foram escritas, foram concebidas sob a inspiração indireta de Jesus, que se serviu de Estevão como médium. Então Estevão era o intermediário entre o Cristo
e Paulo de Tarso. E nós vamos ver uma coisa mais interessante. Raramente Paulo escrevia, ele mesmo tomava da pena e escrevia. Ele geralmente reunia um grupo e ele ditava, conversava e alguém redigia. Porque ele era cuidadoso e ele imaginava que se ele não tivesse inspirado naquele momento, os companheiros que estavam com ele poderiam socorrê-lo. Então a gente vê um trabalho ali de oralidade muito sutil, muito sofisticado. Jesus transmitindo as ideias mestras, as ideias centrais, Estevão captando isso, transmitindo para Paulo e para aquele grupo que está junto com Paulo. Então as epístolas como um trabalho coletivo que tem a sua gênese, que tem a sua origem em Jesus. O que lembra muito o processo de codificação do Espiritismo. Com o Espírito de verdade como o centro irradiador, a pleiade de espíritos filtrando isso e transmitindo a Allan Kardec, que tem ali, por sua vez, a sua equipe também. As meninas Bodin, a médium Jafé, e depois, na segunda etapa do Livro dos Espíritos, diga-se de passagem, que esse é um assunto até mal compreendido, quem recebeu o Livro dos Espíritos, a primeira edição, foram 2 médiums. 2. E quem revisou o primeiro Livro dos Espíritos foi uma médium. Na segunda edição do Livro dos Espíritos é que ele conta com comunicações vindas de vários lugares, de vários países. Então, o mesmo processo que se repete e que é um processo de uma sutileza, um processo que exige uma sensibilidade, uma intuição, uma sintonia. Não é um processo mágico. A gente pensa na inspiração das cartas como um processo mágico, como se Jesus pegasse a mão de Paulo e escrevesse numa psicografia mecânica. Não é assim. Não é assim. O médium não é um microfone. Ele é uma pessoa. Ele interpreta, ele capta, ele adapta e ele transmite tal qual ele compreendeu. Isso é muito importante. É uma informação valiosa. E Emmanuel termina essa descrição de uma forma muito sutil. Assim começou o movimento dessas cartas imortais. Cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. É um parágrafo de Emmanuel que dá um seminário. Porque ele não está dizendo assim, a essência da carta vem de Jesus, vem da esfera do Cristo. Qual que é a esfera do Cristo? É a esfera da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, em cujas rédeas repousam os destinos de toda a comunidade do Sistema Solar. É essa a esfera. É a esfera dos Cristos. Porque é importante dizer isso, porque nós temos ainda uma concepção muito individualista, muito orgulhosa. A gente quer assinar o quadro. Quem fez? Quem fez? Haroldo Dutra Dias. Vaidade pura. Porque todo trabalho feito é sempre a soma de muitos, em vários níveis. Em vários níveis. Tanto em quem a gente leu, em quem a gente se inspirou, com quem a gente aprendeu, até
quais os Espíritos nos intuíram, nos participaram, construíram junto com a gente. Então é importante ser levado assim. Outra coisa, a essência provinha da esfera. E a casca? A casca é a linguagem, é a cultura, é o que nós falamos na primeira parte. Porque nós não podemos imaginar que na esfera do Cristo eles escrevem e falam como a gente. Os modos de expressão, de percepção dos Cristos são processos ainda inabordáveis por nós. Nós não temos condição de abordar esse tipo de assunto, de compreender esses processos. Prova disso, se a gente abre o capítulo 13 da Epístola aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como metal que ressoa, que tine, como sino que toca. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e desse aos necessitados, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Então a gente percebe que a essência desse poema não pode ser uma coisa humana. Esse é um poema transcendental. É uma composição transcendental que revela as suas origens puramente espirituais. Então Paulo tem esses momentos grandiloquentes, esses momentos grandiosos nas suas epístolas, que a gente percebe que literalmente ele transcendeu. Ele já não está mais com os pés no chão. Foi capaz de perceber realidades incríveis, incríveis. Ele tira assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tira umas frases assim, umas coisas geniais. Então, a essência espiritual. Quando nós nos reunimos aqui para essa pequena reflexão sobre as cartas de Paulo e falamos sobre características literárias, os três mundos de Paulo, nós estamos tentando entender a forma. Como que essa essência foi adaptada? Como que essa essência espiritual foi transmitida? E como nós podemos, o que nós podemos fazer para extrair essa essência? A partir do texto que nós temos na mão. Então são uma espécie de técnica. Eu lembro que essa questão de técnica de extrair a essência é muito importante. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui que vai dar para entender. A pessoa chegou e falou assim: você quer comer caranguejo? Eu falei: quero. Vamos experimentar, Aí a pessoa me trouxe um porrete assim, um negócio de bater, um outro martelinho, e colocou o caranguejo. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: realmente você tem que ter a técnica para extrair a essência. Porque a essência está lá guardada. Se você não tem as ferramentas para ultrapassar essa casca, esse invólucro, onde a essência foi acondicionada, e esse invólucro, essa forma, porque a forma também faz parte do conteúdo. A forma, como na poesia, a forma é fundamental para transmitir o conteúdo. Então é preciso lidar com essa forma. Nós não podemos dividir, fazer uma oposição que é um pouco artificial entre forma e conteúdo. Mas é interessante. O Emmanuel tem uma outra frase que está no livro 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares. Lá o Clóvis Tavares dá a público uma psicografia que o Emmanuel, através do Chico Xavier,
na reunião deles, se manifestou dizendo: olha, eu conheci Paulo, né? Depois do martírio de Lívia, passava e conhecia o apóstolo quando ele estava preso, eu estava muito triste e pude sentir a sua palavra, o seu verbo vigoroso, conta essa história e diz assim: Paulo de Tarso foi como um agricultor que adaptou a flor delicada do Evangelho ao clima da terra. Olha só. Porque o Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus, é uma essência da esfera crística, que transcende os nossos costumes, a nossa cultura, os nossos conceitos, porque refletem a experiência, o pensamento e o sentimento de um espírito que está, no mínimo, há 30, 40 bilhões de anos na nossa frente. Então o Evangelho é essa flor delicada que, para que pudesse se reproduzir e ter continuidade na Terra, precisava de uma adaptação e de mãos habilidosas de um agricultor experiente. Essas mãos são as de Paulo. Ele adaptou a essência do pensamento do Evangelho na linguagem e cultura humana. Ele fez o máximo que ele podia. O máximo que ele podia. Então é interessante a gente pensar desse ponto de vista. Aqui, aquele ponto que a gente estava falando, que o Emmanuel destaca, ele valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Nessas inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Então, é isso que nós estamos querendo dizer com o médium não é um microfone. Eu estou falando aqui, esse microfone está transmitindo. Ele não sente, ele não chora, ele não tem emoção. Ele pode falar uma coisa engraçada e ele não vai rir. Se vocês quiserem fazer a experiência, não vai rir, nem vai chorar, não vai se emocionar. O médium não é isso. Então, a essência do pensamento das cartas vem da esfera do Cristo. Estevão adapta, mas quem está recebendo esse pensamento? É um homem, um ser humano, que, com a mão trêmula e rugosa, no final da encarnação, diz assim: só Lucas está comigo. E sente a solidão de estar sozinho, a dificuldade da missão, e chora. Então é alguém que tem coração, que tem sentimento, que tem emoção, que sofre, que ri, que se alegra, que se exalta. Mas olha que bonito. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como flabelo de asas que adejassem de leve. Asas que batessem de leve. É poético, né? Aqui o Emmanuel se permitiu a poesia, né? Dizendo que é como se ele sentisse, naquele momento, toques das asas de um anjo. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido.
Então, bastou a presença dessa entidade, o toque dessa entidade, e ele sentiu um conforto. Não sabemos quem é, não sabemos que espírito é esse, mas pela poesia e pela descrição, é realmente uma entidade angelical. E outra coisa que a gente percebe, a entidade não chega para ele e fala, Paulo, e passa uma comunicação falada. Porque no movimento espírita nós estamos obcecados por comunicações através de palavras. A gente acha que espírito só se comunica falando. Mas a maior riqueza da comunicação mediúnica é a transmissão de sentimento. Sabe quando você acorda assim e dá vontade de não levantar? Você fala, não quero levantar nunca mais. Você está triste, você está com algum problema, perdeu algum ente querido, está passando por uma dificuldade. E aí você faz uma prece e sente conforto, consolação, ânimo, esperança. E aí você levanta, recupera as energias e vai para a luta, mal sabendo que você acaba de vivenciar um processo mediúnico, em que um espírito que não se identificou, possivelmente um espírito muito superior, inspirou o seu coração e você sentiu. Mas nós temos uma obsessão por palavras faladas. E ali preciso lembrar a poeta Potiguar. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Quer dizer, Deus fala através dos sentimentos. Então você experimenta um sentimento inusitado. É uma comunicação sutil, e é o que Paulo viveu. Então, quando as pessoas perguntam assim, qual que é a visão do Espiritismo sobre a inspiração dos livros da Bíblia? Eu falo, é essa, lê. Dá uma lida. Não estou entendendo. O que tem aí de inspiração bíblica? Está aí, inspiração bíblica. Qual foi o processo de inspiração da carta a Timóteo? Foi esse aí. Ele parou, mão tremendo, triste, escreveu uma frase, parou para chorar e de repente um ser angélico se aproxima e não fala nada. Bastou a presença desse ser e Paulo experimentou um brando conforto que lhe invadiu o coração amoroso e intrépido. Essa é a inspiração. É sutil. É bem sutil. E nós podemos imaginar o tipo de inspiração que ele teve ao escrever. Ainda que eu falasse a língua dos nomes dos anjos. Né? Ou quando ele falou, por mais de 10 vezes fui açoitado, por tantas vezes naufraguei, tantas vezes fui apedrejado, mas de agora em diante ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Ou quando ele diz, se o fundador do cristianismo, né? Não o fundador do cristianismo, você fala, se Jesus saiu do mundo pelas portas da cruz, nós não podemos esperar, Barnabé, nos aproximarmos dele sem marcas.
Está inspirado. Está inspirado. Mas não é uma inspiração, é algo muito mais sutil. Muito mais sofisticado do que chegar um espírito aqui e ficar, escreve aí, anota, eu... É porque a gente só imagina a mediunidade assim. Só imagina a mediunidade assim. Só imagina a inspiração assim. Mas você vai estudar, por exemplo, os grandes compositores. Às vezes o sujeito, num momento lá, ele ouve um trecho da melodia. Pronto, era o que ele precisava, é o tema. O resto ali ele faz o trabalho. Ele precisava só do tema, o resto ali ele compõe. O resto é transpiração. Completa a fuga, por exemplo, a sonata, o concerto, etc. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só. E chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Primeira carta aos Tessalonicenses. Timóteo e Silas. Então, assim, é um grupo bom, né? Jesus, Estevão, Paulo, Timóteo e Silas. Para escrever uma carta. Agora aqui, que coisa interessante. Que está, uma informação que está no livro Paulo e Estevão. E que eu acho importante a gente fazer essa reflexão, trazer esse texto aqui para a gente pensar sobre ele. Hoje não tem nenhum erudito bíblico que concorde ter sido a carta aos Hebreus escrita por Paulo. Eles acham que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Quais são os argumentos? Diversidade das ideias. A carta traz ideias que as outras não trazem. Particularmente eu acho esse argumento fraco. E os que criticam é uma minoria, que acredita que é de Paulo, é uma minoria, mas acredito que a razão está com a minoria aqui. Eles mostram que o tema não está tão desenvolvido nas outras cartas, mas ele já está lá. Outra coisa que eles dizem, o estilo literário é completamente diferente. O estilo da carta aos Hebreus é diferente do estilo das outras cartas. Aí aqui vem um ponto fundamental. Olha que coisa curiosa. Se você pegar o capítulo 16 da Epístola aos Romanos, capítulo 16, no final do capítulo, Paulo começa a mandar abraço. Queria mandar um abraço para fulano, um abraço para fulano, um abraço para fulano, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. De repente, o fulano, e eu que sou escriba, mando um abraço também. O que estava escrevendo se entusiasmou. E ele, tá tu mandando um abraço, eu mandar também, né? Mandar um salve, né? Para minha família também. Eu queria mandar um abraço para a família. O escriba. Nós sabemos disso. Você pega a Epístola aos Gálatas, ele fala assim, e agora essa saudação que eu escrevo com minha própria letra e grande. Peraí. Paulo está dizendo que aquela saudação ali, aquela despedida, ele vai escrever em letra grande com a mão dele. Então o resto não foi ele que escreveu. Não. Então eu tenho das 14 cartas, eu já tenho 2 provas. Então,
vou ser mais humilde, não vou chamar de provas, não. 2 indícios, provas indiciárias de que não era ele quem escrevia as cartas, não era ele quem redigia. Tá? Capítulo 16 de Romanos e Epístola às Gálatas. O que o Emmanuel vai trabalhar é que não era ele mesmo. Ele sempre se cercava de pessoas e era um trabalho coletivo. É difícil você estabelecer um critério literário para uma obra feita a várias mãos. Mas há uma carta, e essa é a contribuição de Emmanuel para o estudo. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, porque assim que era a edição de carta. Você não mandava para a editora, porque não tinha imprensa, não tinha Gutenberg, não. Entregou para Aristarco para que ele copiasse a carta. Aí a cópia é que era enviada, as cópias eram enviadas. O que ele falou para Aristarco? Esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Pois bem, no congresso esse ano da Paraíba, nós temos uma irmã, e aqui não estou usando linguagem figurada, é irmã mesmo, é uma freira, é uma irmã de caridade, vai participar do congresso espírita com a gente, irmã Ila, cuja tese de doutorado na Espanha foi sobre a Epístola aos Hebreus. Nós temos uma coisa relevante aqui. Se a Epístola aos Hebreus fosse admitida pela comunidade acadêmica como sendo de Paulo, teria que ocorrer uma completa reformulação no estudo de Paulo de Tarso. Essa carta, se fosse admitida como de Paulo, implicaria uma completa mudança da nossa compreensão da obra de Paulo e, por conseguinte, de toda a teologia católica e protestante que foi construída em cima das outras cartas. Dá para imaginar o tamanho do barulho e a resistência que todos têm em admitir ser essa carta de Paulo. Então há muitos interesses em jogo, mas fica a informação extremamente relevante, e eu particularmente gosto, tenho conversado muito com a irmã Ela sobre isso, desse diálogo entre a carta aos Hebreus e as demais cartas, a importância da carta aos Hebreus para entender as outras cartas de Paulo, para entender de forma integral o pensamento de Paulo. E isso foi escrito em 1942 pela psicografia de Chico Xavier. Eu só trouxe um exemplozinho para a gente encerrar, abrir para a pergunta. Tem só um texto, pode deixar. Esse é um texto do Nicholas Thomas Wright,
falando sobre os quatro temas fundamentais nas cartas de Paulo. 4 fios condutores. A gente precisa compreender esses temas para ter uma visão geral das cartas de Paulo: criação, aliança, Messias e redenção. Criação, aliança, Messias e redenção. E o que ele vai dizer? Eu não vou nem ler aqui, eu vou explicar facilzinho para a gente ter uma ideia. Lembrando que isso é uma simbologia, é uma parábola, então essas ideias não podem ser tomadas ao pé da letra. Nós estamos falando de uma parábola. Preciso compreender isso de uma forma simbólica. Na simbologia da literatura bíblica, Deus criou o mundo e criou o homem, o ser humano. Nessa criação original, o mal não faz parte do projeto. Correto? Então, na planta original, não tem mal. Não tem maldade. Mas, o que acontece? Como os seres foram criados com livre-arbítrio, o mal entrou na execução da obra. O que aconteceu? Agora, Deus terá que intervir na criação para lidar com o problema do mal. Então, qual que é o tema central da Bíblia? A existência do mal e como Deus lida com o mal. Esse é o tema. Como que ele lida? A primeira, isso é simbólico, a simbologia. O mal se alastrou tanto, vão fazer o quê? Destruir a criação. Dilúvio. Vão acabar com tudo. Joga a obra no chão, vamos partir da planta original e construir de novo. Aí chama o Noé e fala: vamos guardar aqui alguns tijolos, algumas madeiras, alguma coisa que dá para aproveitar na construção nova, e o resto vão acabar com tudo. Construiu de novo. Acabou com o mal? Não. Aí, na linguagem simbólica, Deus fala assim: não vou destruir mais o mundo. Não vai ser. Vou plano B. Como é que nós vamos tirar o mal? Vou fazer uma aliança com um povo. Todos os povos são meus filhos. Olha que interessante, hein? Porque na simbologia bíblica, todos os povos descendem de Adão. Então, todos os povos são filhos de Deus. Mas ele vai fazer aliança, vai fazer um pacto com um deles, que é o povo hebreu. É a simbologia. É o mito. E dá a esse povo o título de irmão mais velho da humanidade. O irmão mais velho vai ser educado e o irmão mais velho tem a missão de educar os irmãos mais novos. Educar no pensamento religioso, no sentimento. Essa que é a proposta. O que acontece? O irmão mais velho falha. E agora? Agora nós temos um problema, que é ter um contrato assinado. No contrato, todo contrato é assim, tem as obrigações de um contratante e as obrigações do outro. Só que esse é um contrato diferente, porque esse é um contrato entre Deus e o povo. O povo falhou, mas Deus não pode falhar. Não é? Deus não pode descumprir o contrato. E o que ele prometeu no contrato? Que ele extirparia o mal do mundo através do povo
de Israel. Só que o povo falhou. Como é que Deus vai cumprir o contrato? Interessante, né? Essa parábola, não? É uma parábola. Sabe como é que ele cumpre? Deus chama 3 advogados, né? Faz uma consulta, já descobriu uma forma. Eu vou cumprir o contrato. Como? Eu vou mandar um renovo da raiz de Davi. Eu vou mandar um descendente de Abraão. E esse descendente, esse único ser, vai fazer o papel que o povo inteiro não fez. E aí começam as promessas da vinda do Messias de Israel. Messias. Aquele ser que viria fazer o que o povo inteiro não fez. E qual seria a missão do Messias? Redimir a humanidade. Ou seja, livrar o ser humano da maldade. Esses são os 4 tempos. Esses são os tempos. Temas centrais. Então, o Nicholas Thomas Wright faz um negócio interessante, né? Primeiro, a aliança existe para resolver os problemas no seio da criação. Deus chamou Abraão para solucionar o problema do mal, o problema de Adão, o problema do mundo. Segundo, a criação é invocada para solucionar os problemas surgidos dentro da aliança. Aqui está muito complicado. Quando Israel se encontra em dificuldades, quando as próprias promessas da aliança parecem ter se desmantelado no solo, o povo clama pelo Deus da aliança, precisamente como Criador. Israel volta a Gênesis 1 e a história do Êxodo para orar e confiar que Deus fará de novo o que como Criador tem o poder e o direito de fazer, e o que como Deus da aliança tem a responsabilidade de fazer, isto é, restabelecer a justiça no mundo e, mais especialmente, defender seu povo quando este pedir socorro, ou seja, fazer uma nova criação. Novas criaturas. Pode passar isso, gente. Então, os temas centrais: criação, mal, Messias, redenção. Vamos ver a carta de Paulo? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Ele quem? O Messias, o Cristo, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos lembrar lá de Adão. Quando Adão foi criado, o que disseram? Façamos o homem no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Adão correspondeu ao projeto? Não, o projeto não saiu bem. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o novo Adão. Tudo simbólico, olha só. Por quê? Porque ele é o verdadeiro ser humano à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Ele é o ser humano do projeto original. Arquitetura de Niemeyer. Projeto original. Ele é a imagem do Deus invisível. Porque Deus, o que ele está dizendo, gente? Deus é absoluto, é invisível. Nós precisamos de um reflexo, de uma imagem. Quem é essa imagem? O Cristo. Ele é a imagem. Ele reflete pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. O
primogênito de toda criatura. Por que primogênito? Primogênito é o filho mais velho. Então Jesus, o que ele está dizendo aqui? O que a gente ouve, o que o doutor Bezerra de Menezes fala, Jesus é nosso irmão mais velho. Como é que fala isso em hebraico? Jesus é o primogênito da criação. É o irmão mais velho. O nosso, né? Irmão mais velho. O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ali é cocriação em plano maior. Capítulo 1 do livro Evolução em 2 Mundos. Co-criadores em plano maior. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. É a cabeça da igreja. Opa! Que coisa interessante. A igreja, então, que a igreja em grego é eclesia. Eclesia é comunidade. Quem que é a comunidade? É um corpo. Quem é a cabeça do corpo? O Cristo. A comunidade é a mulher. Quem é o marido? O Cristo. Por isso, a mulher tem que ser submissa ao marido. Ele não está falando de casamento, de relação conjugal. Não está falando de relação conjugal. Ele está voltando ao livro Cântico dos Cânticos. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a comunidade é o corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres. Olha a redenção. Os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da Deus. Ou seja, o sacrifício do Cristo, a doação, o amor dele, como esse símbolo de união de todos os seres. Profundo. Eu estou aqui pegando só na superfíciezinha, mas todos os temas estão aí. Criação, aliança, mal e redenção. Só para a gente finalizar. Pode ir mais um pouquinho, que nós vamos lá Pode ir? Vamos pular. Volta. Mais um. Vamos ver Paulo explicando isso na codificação, ao mesmo tema. A mesma coisa que eu acabei de falar agora. Olha ele agora em espírito, em outra linguagem, dizendo: quem é de fato culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual que era o objetivo da criação? Gravitar em torno da unidade divina. Tal o objetivo da criação. Se você desvia da rota, o que acontece? Você sai do objetivo da criação. Você deixa de gravitar em torno de Deus e começa a gravitar em torno de ou de outra pessoa, em torno de você mesmo. Isso é um desvio do planeta. É como se a Terra falasse: não vou girar mais em torno do Sol, não vou dar uma passeada. Desvio em hebraico é, desviar o movimento é pecado. A palavra pecado significa desvio, desviar o alvo, sair da rota. Olha, o Paulo em espírito está explicando a simbologia das cartas dele. Aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Olha que lindo. Então, gravitar em torno de Deus é cultivar o belo e o bem. Idealizados pelo arquétipo humano, eu fiquei impressionado com isso aqui. 1857 e Paulo usando a palavra arquétipo. Muito antes de Jung usando a palavra arquétipo. E no francês está isso mesmo.
Jesus como o arquétipo do ser humano iluminado. Jesus como o arquétipo do ser humano que se tornou divino. Por quê? Porque está em conexão com Deus. Idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. O homem que se divinizou. Se divinizou por quê? Porque está em união com Deus. Pensamento e vida, a mente é o espelho, esse espelho passa a refletir a glória divina. Só mais um. Que é o castigo? É Paulo ainda. A consequência natural. A consequência natural derivada desse falso movimento. Ou seja, está dando aula de física aqui. Não tem ninguém punindo ninguém, não. Se você está na estrada, joga o seu carro para a lateral, você vai cair, perdeu. Então, não é porque ninguém está te punindo, não. É porque é uma consequência do desvio do movimento. Então, o castigo é a consequência natural. Uma soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade. Porque quando Deus deixa de ser o referencial da nossa vida, nós deixamos de cultivar o belo e o bem. E aí nós produzimos uma deformidade espiritual. Então, uma soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao ponto da salvação. Gente, isso é livro dos Espíritos. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Palavrinha mágica que está no epístola dele. E aqui eu encerro, porque depois de uma interpretação das cartas de Paulo feita por ele mesmo em escrito, eu prefiro ficar calado. Pessoal, vamos agora às perguntas e respostas. Antes que Haroldo comece a fazer a propor as respostas, nós gostaríamos de chamar a atenção de alguns trabalhos dele que estão à disposição na livraria da AME. São DVDs, por exemplo, do Projeto Boa Nova, não é isso, Haroldo? Em cima daquele texto do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Por exemplo, de Boa Nova nós temos Maria de Madalena, o marido de Magdala, melhor dizendo, corrigindo, os 500 da Galileia, acho que é o último capítulo, né? Os 500 da Galileia. Os 500 da Galileia, o Sermão do Monte, e o Seminário Litero-Musical Paulo e Estevão, que Haroldo fez em parceria com Tim Vanessa, Cacau, isso, artistas mineiros, né? Balé, tem quarteto de cordas. Isso, Haroldo de grande elenco. Isso. Também a livraria avisa que temos à disposição a última obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer da Nova Era, sobre a transição planetária. E ainda o adesivo do MIEP, que pode ser pego gratuitamente na livraria. Lembrando que às 20 horas, Haroldo fala na SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica localizada ali exatamente de frente ao Estádio Amigão, na Avenida Vigário Calixto. Nós abrimos lá às 6h30, de modo que se alguém queira fazer um lanche na sequência, vai para a SEJA, já lancha por lá e aguarda Haroldo para a palestra sobre a parábola do bom samaritano. Em tese, nós iremos lá até 21 horas.
vamos para tem as perguntas, né? Tem uma primeira aqui, explique a ideia de que Paulo era machista. É interessante, exatamente duas coisas que nós precisamos considerar, né? Primeiro, o ambiente cultural onde Paulo escreveu e onde ele viveu. E é preciso considerar que todo missionário, ele vive no seu tempo. Tem uma frase do Gladstone Lage, no livro Paulo e Estevão em Sonetos, que ele fala assim: do ponto de vista da conveniência, cada tempo pede um trato. O deserto ensejou o legislador mosaico. A ambição desvairada ensejou o pobre de Assis. O cientificismo e a parapsicologia do século XX deu oportunidade ao médium universal, Chico Xavier. E assim vai. Então, cada época apresenta um problema, um enigma, uma indagação e pede um tipo de missionário, um tipo de trabalho diferente. Nós precisamos compreender, primeiro ponto, isso. Na época de Paulo, nós vivemos uma profunda crise da família na sociedade romana, a mulher sendo tratada como um bem, como um patrimônio, a legislação mandando punir o adultério, mas só a mulher sendo punida, nunca o adúltero. Nunca o adúltero é levado ao apedrejamento, só a mulher adúltera, né? Só a mulher é apedrejada. E uma série de questões, uma série de desvios, de problemas na sociedade que muitas vezes exigiam um discurso mais rígido, um certo endurecimento. Então é preciso compreender isso. E por outro lado, esses textos de Paulo, que não se referem à relação conjugal, que estão utilizando de uma parábola, de uma linguagem simbólica para falar da religiosidade, utilizando a simbologia do casamento, e que as pessoas interpretam como se ele estivesse falando da mulher, do marido, do homem, e que não tem nada a ver. Então, uma leitura equivocada de Paulo. E para complicar ainda, as traduções criminosas, né, que colocam na boca de Paulo ou que exageram na dose do que ele escreveu. Ele fala uma terminologia, as traduções, essas sim, machistas, carregam na dose, carregam nas cores e transformam Paulo numa figura machista. Então tem esses três problemas que a gente precisa considerar. E eu aqui aconselho um livro fantástico, muito, muito interessante, que é da editora Loyola, que é Homem e Mulher em Paulo. Se não me engano, Paulo Gardner, agora esqueci o nome do autor, me deu um branco aqui, mas é tranquilo, edição Loyola, Homem e Mulher em Paulo, onde ele vai abordar essas três questões, esses três problemas, sobretudo o problema da tradução. Aí ele coloca todos os textos que são considerados machistas e começa a mostrar assim, os erros absurdos e escandalosos, alguns criminosos de tradução dos textos de Paulo. Muito interessante. E o outro também muito interessante, que eu aconselho, livro pouco conhecido, mas que esclarece muito a esse respeito, Paulo e Estevão, de Chico Xavier. Há algum livro espírita que fale sobre as cartas de Paulo? Olha, uma coisa curiosa, né? Assim, com exceção feita do livro Paulo e Estevão, que não fala especificamente das cartas, mas fala de toda a vida de Paulo e do cristianismo primitivo, do cristianismo do primeiro século, de um modo geral, nós temos dois livros que são... na verdade, sobre Paulo ele escreveu um só, que é do Lamartine Palhano. Que ele comenta assim, olha, é um comentário muito bom, um livro pequeno, mas o Lamartine Palhano
foi assim muito preciso, de uma sensibilidade muito grande, porque ele pega informações do Paulo Estevam e ele faz uma coisa que nós precisamos fazer: ler os comentaristas. Ler os comentaristas. Então eu poderia aqui, né, se pudesse, para cada carta de Paulo, tem no mínimo 10 grandes comentários de alemães, ingleses, americanos, franceses, fazer uma lista assim dos melhores comentários, né? Eu posso citar um aqui que é assim impressionante, do Gordon Fee, comentário, primeira Epístola aos Coríntios, né? Todo comentarista tem assim, no mínimo uns 500 livros comentando a Epístola aos Coríntios, todos eles falam na bibliografia. Leitura indispensável, comentário insuperável, Gordon Fee, primeira Epístola aos Coríntios. É um comentário absurdamente genial, incrível, e às vezes a gente não tem o hábito de ler. Então, ultimamente, eu tenho tido uma experiência muito interessante, que estou no processo de tradução das cartas de Paulo, tenho feito de ler esses comentaristas e pegar os comentários de Emmanuel aos versículos daquela epístola. Então você pega, por exemplo, Gordon Fee, que é um americano, um grande comentador, escreveu esse comentário magistral sobre a primeira epístola aos Coríntios, e pega todos os comentários de Emmanuel aos versículos, um negócio assim, dá uns 5 seminários. Né? Tamanha riqueza de detalhe, o quanto que Emmanuel é profundo, e às vezes a gente não percebe a profundidade, por falta de informação, né? Por falta de um background. Então, é preciso pesquisar esses comentários, são grandes comentaristas, a gente não pode desprezar essa experiência. Há uma tradição de comentário dos livros bíblicos que já dura 1500, 1700 anos, nós não podemos desprezar todo esse conhecimento. Mas, de fato, um comentário espírita, feito por um encarnado, assim, tirando essa obra do Emmanuel que comenta versículo, né, não comenta a epístola como um todo, né? Eu não conheço nenhum assim que eu tenha coragem de indicar aqui, não. Nossa, agora essa aqui dá um ano para responder, né? Eu vou falar sobre lei e graça, os conceitos de lei e graça nas cartas de Paulo. Olha, esse tema é de uma complexidade, só para a gente situar. Nicholas Thomas Wright é considerado como o autor da nova perspectiva em Paulo. Eu vou falar assim de uma forma bem popular, correndo o risco de até simplificar em excesso, de ser até grosseiro na minha exposição. Me perdoe, mas a brevidade exige. Basicamente, o Nicholas Thomas Wright chegou e disse assim: olha, o que Lutero escreveu sobre Paulo você pode esquecer, porque está tudo errado. E ele é um bispo anglicano da Igreja Reformada. Então, praticamente, ele quase foi expulso da igreja. Porque ele disse assim: a leitura de Lutero é absolutamente equivocada. Ele não entendeu o que é lei e graça no Evangelho de Paulo, nas cartas de Paulo. É claro que ele não escreveu do nada. Esse movimento havia sido começado por um grande autor chamado Sanders. Depois do Sanders, um alemão chamado James Dunn desenvolveu a fundo. A Paulus publicou agora uma obra espetacular do James Dunn, que faz um resumo dessa nova perspectiva, e os fundamentos da teologia, aquela teologia protestante radical, foram abalados pelos próprios protestantes, que os dois são protestantes. Então a gente fica até mais confortável, porque é um problema interno. E de fato, a concepção do que Paulo está querendo dizer quando ele está falando da lei, quando ele está falando da Torá e quando ele está falando da graça. E de uma maneira muito simples, que o tema é realmente muito profundo.
tema é muito profundo e exigiria uma série de considerações aqui, inclusive de textos, para a gente poder examinar e chegar às conclusões. Mas o Paulo, ele, na ideia dele sobre a redenção humana, Paulo vai trazer uma ideia que é a seguinte: o ser humano está tão mergulhado na maldade que para ele é impossível o ser humano, por conta própria, sair desse estado. Ele não consegue sair dessa situação por conta própria. Ele necessita de um apoio. Ele precisa de uma mãozinha, né? Então é como um carro que atola na areia, atola na lama e precisa de um tratorzinho para dar uma puxada, né? Esse puxão do trator ele chama de graça. A graça, raiz. Nós, no Espiritismo, usamos uma outra terminologia, nós chamamos isso de misericórdia. Então nós, enquanto Paulo trabalha com uma categoria bem simples, tá, gente? Porque tem outros desdobramentos. Eu estou sendo bem simplista mesmo. O negócio está sendo até transmitido, eu vou tomar até pedrada. Mas, bem simplista mesmo, resumindo bem, né? Mais ou menos aquilo que a gente diz assim, lei de causa e efeito e misericórdia, a gente não meditou ainda sobre o que a gente fala. A gente ainda não meditou sobre isso. Porque a última lei moral, Kardec dá o nome assim: lei no singular. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. É uma lei só. E nós temos o hábito de separar a lei de justiça, a lei de amor. Quem falou que são duas? Quem falou que são leis distintas? Kardec colocou lei no singular de justiça, amor e caridade. É uma só. E na questão da lei de justiça, amor e caridade, quando ele pergunta qual o caráter do homem que vive a justiça na sua plenitude, que vive a caridade na sua plenitude, aí os Espíritos respondem: a do homem justo. O ser mais caridoso, ele se transforma no ser humano justo? Então, que ideia é essa de justiça? Não é uma ideia que nós temos. Porque nós entendemos justiça como punição, como pena. Ou seja, nós imaginamos a lei divina como um código penal. 121, matar alguém, pena. 6 a 20, né? A gente pensa a lei divina assim. Pensa a lei divina assim. Mas aí quando você vai ler Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, ele diz assim: olha, se a própria lei humana possui sursi, suspensão condicional do processo, livramento condicional na própria lei, que dirá a lei divina. Então, misericórdia é lei também, é lei divina, não é só o resgate, não. A misericórdia é artigo da lei, é direito do reeducando. Quando eu cometo um delito espiritual e reencarno para o resgate, tem livramento condicional, tem sursi, tem congelamento de débito, tem parcelamento no cheque especial, tem leasing. E nós chamamos isso de misericórdia, mas isso é lei. O que nós chamamos de misericórdia, Paulo chama de graça. A graça. E tem uma frase muito linda do Chico, quando perguntaram para ele assim: a AIDS é uma punição de Deus aos regramentos sexual? O Chico falou: de modo nenhum, de modo nenhum. Nós devemos imaginar que a justiça divina, que a misericórdia divina paira no mesmo nível da justiça. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Precisa refletir.
né? E quem de fato se redime, quem de fato se torna espírito puro, sem uma mãozinha ou várias. Lembra Agostinho, olha, Oscar lembrou uma coisa aqui interessante. O Agostinho, Santo Agostinho, faz parte da codificação e ele escreveu graciosamente sobre a graça. Ele abordou isso de uma forma sensacional. Não é à toa que esse espírito está lá na codificação. Valeria a pena a gente ler a obra de Agostinho e fazer uma comparação com o que ele escreveu na codificação. Ele aborda esse tema. Mas nós espíritas ainda não fizemos isso. Não fizemos. Tem mais alguém? Eliette? Eliette? Tem mais? Estamos esperando. Fizeram misericórdia de vocês. O pessoal teve misericórdia de Haroldo. E aí, nós vamos aos últimos avisos, encaminhando aqui já para o encerramento. Alguém tem alguma questão de chofre para a hora do Ângelus, né? Nós gostaríamos de registrar que o presidente da Associação Municipal de Espiritismo, Ivanildo Fernandes, está conosco depois de uma delicada cirurgia, fez um esforço de prestigiar hoje o trabalho de Haroldo Dutra e esse encontro. Se encontra lá no hall, por força dos certificados. Lembrar ainda que amanhã a Associação Municipal de Espiritismo leva ao ar pela Rádio Cariri AM, frequência 1160 kHz, também transmitido pela internet, radiocarim.com.br, um programa Consolador. O programa de amanhã vai ser especial, de 2 horas, das 8 às 10 da manhã, porque nós teremos pela primeira vez um programa com 3 vozes de doutrinas diferentes. Eu estarei falando em nome da doutrina espírita. O bispo de Campina Grande, Dom Delson, participou do programa de uma forma muito honrosa, e também o pastor Mota, da Igreja Batista aqui da Liberdade. Então, são 3 abordagens, fazendo um programa sobre a paz, que vai ao ar amanhã a partir das 8 horas. E no próximo domingo, nós estaremos gravando amanhã uma entrevista com Haroldo Dutra. Domingo, primeiro domingo de 2013, sairá então a entrevista com Haroldo Dutra. Nós lembramos ainda que essa camisa do MIEP, a qual é visto, já está também à disposição lá na nossa livraria. Algo mais? A gente pode ir encaminhando aqui para o momento carismático, né? O momento da prece, da carisma. Então, vamos chamar Kelps para a condução e encaminhamento da prece. E lembrando aí uma vez, nos encontraremos logo mais, aqueles que tiveram agenda favorável, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Como dizíamos, fica exatamente de frente ao Amigão. É pertinho daqui, a 10 minutos, não mais que isso, às 20 horas. Zé Otávio está por aí ainda? Não. Cadê Zé Otávio? É o Cicerone aqui, é o anfitrião de Haroldo aqui em Campina Grande. Queria chamá-lo, se ele estiver aí no hall, para que ele venha compor aqui a mesa de encerramento. Só lembrar a vocês que nós todos mentimos na vida, mas hoje eu disse 2 coisas que não menti e provo. Eu disse que em 5 minutos, mais tardar, Haroldo estaria chegando, estava já a caminho. Não deu 5 minutos, ele estava aqui e chegou realmente na hora. Uma outra coisa que eu disse no início aqui foi que o ar-condicionado, o técnico já estava a caminho e ia consertar. Tanto consertou
que no intervalo tinha um bocado de gente lá fora, debaixo do sol quente, para esquentar um pouco, porque estava muito frio aqui dentro. Então, funcionou, menos mal. Pronto, vamos chamar Ivanildo, nada mais merecido, para que ele venha até ali embaixo fazer a prece de encerramento para todos nós, né? Um esforço muito grande dele ter vindo aqui participar deste evento, né? Então ele vai nos agraciar com a sua sensibilidade, com a prece de encerramento. Ivanildo, por favor. E logo após a prece, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a Marco Lima pela honrosa presença aqui representando a Federação, e a todos os que vieram de suas cidades para aqui para Campina Grande, e lembrar das inscrições para o MIEP que ainda podem ser feitas aí fora no hall de entrada, tá certo? Muita paz, muito obrigado e um 2013 muito auspicioso para todos nós. Ivanildo.